Cabeça de Homem, um programa feito com eles, para elas. E o tema do nosso programa de hoje é o homem recém-separado. Como é que pensa esse homem? O que é que ele deseja? Como é que ele se comporta? Ele quer se relacionar ou não? É seguro nós mulheres nos relacionarmos com um homem desses que acabou de se separar? Será que ele sabe o que quer? Nós vamos ver que tudo isso depende. Mas antes, deixa eu dar boa tarde aqui ao pessoal do estúdio. Boa tarde, Gilcinho. Muito boa tarde, Maia. Boa tarde, Carlinhos, que não pode responder. Dante, que está sempre comigo. E eu tenho hoje, além de Djalma Margolo, meu companheiro de bancada, que já vai dar alô para vocês já já, uma convidada especialíssima aqui no meu estúdio. Eu trouxe para cá a Júlia Amaral para ficar vendo o programa comigo. Ela está ali do outro lado do vidro, minha dindinha linda, ouvindo e vendo tudo. Mas boa tarde, Djalma Margolo. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, Dilson. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Dante. E Julinha, boa tarde para você também. E todos os ouvintes da Metrópole e aqueles que já estão colados no rádio ouvindo Cabeça de Homem, inclusive os novos, os que começaram agora. Boa tarde a vocês. E hoje nós vamos, Maiara, falar sobre o homem recém-separado. Você tem até experiência prática, além de experiência terapêutica de consultório dos seus pacientes. É verdade. Para poder falar muito com a gente. Vamos entregar assim o ouro. Sem dúvida nenhuma. Olha lá, para você não ser linchado. Porque os homens, quando eu comecei a falar do programa, e aqueles que também a gente termina comentando o que é o Cabeça de Homem, primeiro brincam comigo dizendo: ah, Maiara, em 2 programas não vai ter mais assunto. E a gente está vendo que essa informação não procede, não é? Mas enfim, Didi, chega um pouquinho mais pro meu lado aqui, fique mais perto. Pois não. Porque nós estamos gravando todos os programas, a gente chega pra cá pra sair a marquinha da gente atrás e todo mundo te ver no YouTube em breve. Muito bem. Mas vamos lá, Djalma, me diga uma coisa. O homem recém-separado, vá refletindo aí enquanto eu vou dar um recadinho. Se ele sabe o que quer, se ele não sabe. Se é seguro para a mulherada, para nós, nos envolvermos com um homem nessa situação. Vá refletindo e eu quero dizer para vocês, quem quiser participar do programa com a gente, é só ligar no 35055000, DDD 71, 35055000. Vocês também podem participar ouvindo a gente pelo metro1.com.br e lá tem um chatzinho que entra a mensagem direto pra gente aqui no estúdio, que a gente lê no ar. Ou podem também entrar no Facebook, na página Cabeça de Homem 1. Quero ouvir vocês, rapazes, quero ouvir vocês, meninas. Conto com a participação de todos pra gente ver como é que esse povo se comporta. Mas vamos lá, Djalma. É assim, ó, pensando sobre esse assunto, eu entrevistei e bati papo com algumas pessoas e eu vejo que tem uma variação muito grande da questão do comportamento nesse sentido. Por quê? Por alguns motivos. O primeiro de todos eles depende de quem pediu a separação. E depende também, independente de quem pediu a separação, se foi a mulher ou o homem, como cada um estava emocionalmente nessa relação nos últimos tempos. Então eu vejo que quando é o homem que sai da relação, ele tendo pedido a separação, ele geralmente se comporta de uma forma um pouco mais diferente do que aquele que foi a mulher, que pediu a separação e, sobretudo, se ele não esperava isso. É verdade. Existem variações diversas, mas tem um padrão nessa história. O padrão é todo indivíduo que está separado, se foi ele quem realmente pediu a separação, ele pode já estar com alguém, e se ele não está com alguém, ele começa a entrar na buraqueira. Aquilo o chamado tirar o atrasado. Eu já ouvi vários dizendo assim: eu me separei, mas eu não quero saber mais de casar. Isso é conversa, porque uns 2, 3 anos depois ele já está casado, já cansou e voltou ao casamento. Então, nós temos que ver cada caso de per si. Na verdade, mesmo aqueles que se separam porque a mulher deixou, depois que eles descobrem a buraqueira, e eu lhe contava outro dia de um colega meu. Sim, essa história é bem interessante, por favor. Vidrado na esposa, muito vidrado, era um homem fiel. Todo mundo fala que não existem homens fiéis, existem sim, existem homens fiéis sim. E esse meu colega era extremamente fiel. São poucos, mas existem, né? Extremamente fiel. Inclusive, uma vez,
ele recebeu um convite para sair para paquerar e ele, na vista de todo mundo, disse: eu não vou porque eu amo minha mulher. E ele tinha casado cedo, já tinha 3 filhos, vivia dedicado à esposa, fazia tudo para livrar ela de problema, de trabalho. Aí um dia ela virou para ele e disse assim: ô fulano, eu quero me separar porque eu não amo mais você. Este rapaz entrou numa crise, foi um mês de crise, todo mundo segurando ele. Tá? Um mês depois, ela disse: ou você sai de casa ou eu saio. Uau. Ele saiu e levou uma semana arrasado. No fim da semana, os amigos pegaram e levaram ele, na época, para o Clube Português. Tá. Quando chegou no Clube Português, aí as meninas começaram a envolver, ele era um rapaz simpático, muito bonito e tal. Aí passou uma semana, levaram ele para Itaparica, tinha muita mulher. Aí pronto, o rapaz endoidou. Endoidou, alugou um apartamento e era uma mulher todo dia. E um mês depois, ele chega para mim e me diz assim: Djalma, eu ontem estive lá em casa. Aí eu disse: deu a saideira. Porque existe um mito que é o seguinte: a separação só se consolida efetivamente depois da saideira. É um mito masculino, com relação à mulher? Nós verdade. Não falamos disso nesse Mas nosso os homens assunto. falam, viu? Olha, meninas, ouçam, saindo muitas informações da gaveta. Diga. Aí ele disse: não, mas ontem eu estive lá em casa, era uma segunda-feira, no domingo, e aí rolou uns beijinhos. Eu disse: ó, abre o olho que essa mulher vai ligar pedindo dinheiro. Oxente, isso foi 8 horas da manhã, 10 horas, o telefone toca, era a mulher dele pedindo dinheiro. Pode ser uma coisa dessa, Mayara? Vem cá, Djalma, realmente não pode não. Agora me diga rapidinho, com relação a isso e sua experiência de consultório, você acha que esse tipo de situação acontece muito com relação às mulheres e aos homens? Muitas vezes acontece, a mulher se separa, como no caso dela, que ela Sim. não tinha ninguém em vista, Tá. porque um ano depois ela não tinha ninguém. Certo. Tá? E às vezes as pessoas têm uma ideia errada de que a pessoa vai separar, o marido vai pagar uma pensão e ela vai ficar bem. Só que isso efetivamente não aconteceu, ou em muitos casos não acontece. A não ser quando o camarada tem muito dinheiro, né? Que aí dá aquela da Ivana Trump: não fique com raiva, fique com tudo. Eu acho que as mulheres, de uma forma geral, a gente ainda vive numa sociedade machista e que a gente tem um legado grande enfim, desse histórico da educação e tudo. E acho que a gente deve cada dia mais lutar pela nossa independência, também pela questão da independência financeira, porque toda independência eu acho que passa antes pela independência financeira. E acho também que se não for algo em comum acordo entre o casal, porque ninguém casa imaginando que vai se separar, todo mundo casa imaginando, talvez até nem pense que vai ser para sempre, mas imaginando que vai ficar com a pessoa. Então, às vezes acontece de acabar, não é isso? Então, assim, como é que vai ficar isso financeiramente? Tem outra responsabilidade sobre mim? Enfim, mas vamos pensar sobre isso. Voltando a essa questão do homem recém-separado, nesse caso a mulher, ela que pediu a separação. Foi. Tá? Tem uma pessoa que eu conversei, que eu troquei mensagem pelo Face, que foi um colega meu de escola, e que ele falou pra mim: olha, Mara, foi muito difícil. Foi um período duro. Eu não sei nesse caso quem foi que pediu a separação, ou se foi uma coisa, enfim, acordada pelos dois. Mas ele me falou que sofreu muito. Tiveram 2 casos, como eu falei pra você, de um amigo meu, que ele não chegou a se separar, mas que ele tava... ele disse que tentou tudo com relação à mulher, mas que, tipo assim, ela não colaborava, ela sempre andava de mau humor, reclamava de tudo, não se entrosava com a família. E ele disse que não via outra alternativa senão se separar. Então, ele estava arrasado, porque ele estava dizendo: gente, tudo que eu construí... É verdade. Já um outro, que eu estava conversando logo um tempo depois, que é um conhecido meu, ele me disse que a mulher tinha pedido a separação, e ele ficou transtornado. Você via, na verdade, no rosto dele tudo por um bom tempo. E ele dizia que não entendia o fato de a mulher pedir a separação, já que ela tinha tudo. E que ele sempre fez tudo por ela. Então eu acho também que às vezes é importante a gente conhecer sobre ela tem tudo, ele não tem tudo. Porque a gente não sabe o que vai na alma das pessoas. É verdade. Porque o problema não está no que a gente faz, está como a pessoa recebe aquilo que você faz. Muitas vezes você faz muitas coisas, mas não faz justamente aquilo que a pessoa quer, que é aquilo que ele imagina. E como não há comunicação em geral, as pessoas aí às vezes começam a
pensar ele não faz, ou a mulher pode pensar, o próprio homem pode pensar com relação à mulher, ela não vê, ela não sente, ela não faz. Por isso é importante o diálogo, conversar desde cedo, conversar sobre todos os assuntos, não deixar nada para debaixo do tapete, porque isso cria problema. Agora tem um outro caso interessante, Sim. que um dia um camarada falou comigo, que era o seguinte, ele começou a brigar muito com a mulher, e um dia a mulher disse assim: você é uma pessoa incapaz, incompetente, você não conseguiria pegar uma mulher na rua aí. Nossa. Quando ela desafiou, aí ele foi atrás e pegou. E o problema é que ele pegou e se separou. E ao se separar, a mulher aí ficou alucinada com isso, brigando com ele, porque ele tinha conseguido e ele teve que se separar. Então nunca desafiar também, viu? É uma boa situação. Nem o homem desafiar a mulher, nem a mulher o homem. Eu acho que vice-versa, porque você termina... verdade, os dois. Na verdade, uma colocação dessa por parte da mulher, ou até que fosse por parte do homem, eu acho que ela já de antemão, ela já mostra um certo desrespeito. É verdade. E também um certo descaso com relação ao outro, né? De achar que o outro é menos mais do que você, etc. E a gente deve se policiar com relação a isso. E tem uma coisa interessante aí, viu? Que nós temos que levar em consideração. Toda relação, depois de algum tempo, entra num desgaste natural. Se não houver uma renovação constante. Se não se procurar sempre no outro aquele ângulo diferente. Tá. Não é? Não se valorizar o que o outro é, o que o outro apresenta. Nem o homem elogiar mais a mulher depois de algum tempo. Nem a mulher também dar um incentivo ao homem. Porque os dois têm que ter esse trabalho. Se não houver admiração, se não houver o encanto Se e o se respeito, perder se o perde o encanto. interesse, né, Se Djalma? perder o encanto, se perder a admiração. Pois é. Não é? Porque esse homem recém-separado que vai à caça, o que é que você acha que ele busca? Ele está buscando algo, ele só quer, na verdade, digamos assim... O prazer, Não só o prazer, mas tipo assim, tirar o atraso. tirar o atraso. E muitas vezes também se vingar. Se vingar? Se vingar porque se ele for chutado, Fala, ele também vai Djalma, ser... fala um pouquinho mais sobre isso aí. Porque veja esse rapaz mesmo que eu falei. Ele logo em seguida, depois dessas 2 semanas, ele alugou um apartamento e aí praticamente tinha uma cada dia no apartamento à noite. Então o problema dele estava na variedade. Ele tinha se contido durante muito tempo, não é? E ele não queria mais se conter. Agora ele estava tirando. Ele que era um rapaz fiel, ela o transformou num infiel permanente. Ou você acha que ele já era infiel? Não, eu acho o seguinte, ele tinha esse potencial dentro dele. Isso, todo mundo Toda tem. a afetividade dele, o sentimento estava voltado para a esposa dele. Exatamente. A partir do momento você me disse que ele casou cedo e que ele fazia tudo por ela, até se ele abria mão de certas coisas para ele, para fazer para ela e para a família. Exatamente. Então se ele fala assim, bom, eu dei tudo e ela chutou, então agora ele vai, retira e desloca a afetividade dele em outro sentido. Exatamente. E eu acho que ele julgou, tipo assim, ela não merece isso que eu tenho pra dar pra ela porque ela não deu valor. Na verdade, eu acho que essa que é a minha percepção. Gente, participem, viu? Quero vocês ligando para aqui pro programa no 35055000. Meninos, vocês que já se separaram, ou de um casamento, ou de um noivado, ou de um namoro, eu quero ouvir qual é a sensação de vocês e como vocês se comportaram quando se separaram. Independente de terem sido vocês a pedir a separação, ou a ex-namorada, ex-noiva ou ex-mulher. Quero saber como é que os homens pensam e se comportam e preciso ouvi-los. Liguem pra gente, 35055000. Ô Djalma, você acha que as pessoas só se separam quando a relação está ruim? Não. Pode acontecer a separação por um dos dois, e no caso do homem, se apaixonar por outra pessoa. Porque paixão não é algo que você queira ter. A paixão é algo que lhe acontece. Então, se a pessoa se apaixona, ela aí entra num problema muito sério. E nesse problema, o casamento pode ir por água abaixo também. Eu já vi, vamos supor, os homens que geralmente eles não queriam se separar e a mulher que pediu a separação, eu já vi que alguns deles, às vezes, eles são tomados de uma melancolia, são tomados de uma tristeza,
E você acha que isso é parte... Porque assim, a gente sabe que difere de pessoa para pessoa. Exatamente. A gente conversou aqui no programa passado a questão de que todo término, né, ele tem o seu luto. Tem a sua perda, independente até de quem foi a pessoa por quem partiu essa decisão. Se isso foi só de um lado. Então a gente sabe que toda separação tem esse luto e tem o sofrimento de ambas as partes. Independente da pessoa estar segura ou não de querer se separar. Mas esse homem que ele fica um pouco melancólico, que ele fica um pouco triste, você acha que não sei, que ele pode não se sentir tão livre? Vamos só aguardar rapidinho essa sua resposta para a gente poder ouvir um anônimo que está na linha 2. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo, parabéns pelo programa. Obrigada. Obrigada por participar também. Olha, o programa de vocês é maravilhoso. As pessoas que comentam o programa são maravilhosas. E eu queria fazer um relato, pessoal. Pois não. Eu me casei aos 30 anos de idade com uma menina do interior. Sim. Eu sou da capital. Tá. Essa menina tinha pouca instrução. Uhum. Trouxe ela para Salvador. Tá. Eu tenho uma profissão bem remunerada. Patrocinei os estudos dessa menina. Sim. Fiz questão que ela aprendesse a dirigir. Sim. Fui pai de um filho com essa menina. Proporcionei toda a estrutura logística, emocional, incentivei os estudos, pós-graduação, tudo para essa menina. E o que é que aconteceu? Depois de algum tempo de pós-graduada, ela não quis trabalhar. Sim. Eu me cansei, disse a ela que era hora de eu estudar. Uhum. Fiz prova para um mestrado, passei. Uhum. E quando eu fui fazer o meu mestrado, que seria patrocinado por mim mesmo, pelo meu trabalho, ela foi contra o meu mestrado. Me hostilizou durante todo o mestrado. A família dela é muito grata a mim, porque eu sempre tratei todos os familiares do interior que não tem convênio. E hoje estou me separando porque acredito que não fui amado durante todo esse tempo. E queria colocar isso para vocês, até em tom de desabafo, porque apesar de, no meu entendimento, eu ter contribuído para o crescimento profissional dela, para os cuidados de saúde da família dela, por arcar com todas as contas e enfim, tudo da casa, eu não tive uma reciprocidade por parte dela. Uhum. É verdade. Agradeço bastante a sua participação. A gente vai comentar ela daqui a pouco. Eu tô com Marlene também na linha 3. A gente vai ouvir Marlene e depois a gente vai comentar, enfim, em cima sobre a participação desse ouvinte. Boa tarde, Marlene. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo jóia, minha filha. Diga. Você sabe que eu sempre ouvi essa rádio há muito tempo, porque o Mário Quetes é 100%, né? É querido por Vocês todos nessa cidade, né? Por muita gente. e vocês aí também, né? Que bom. Olha, é o seguinte, vocês falam em separação. Uhum. Olha, se eu contar a minha vida toda, então você não vai nem mais ouvir os pessoal. Ah, meu filho, porque eu morei com um senhor 49 anos. 49 anos é uma vida. É uma vida. Entendeu? Quem me vê hoje, mulher nenhuma, ia suportar o que eu suportei. Uhum. E segundo, eu, com a minha família, que eu não gosto de sujar minha família é direita, Uhum. entendeu? Então, ele faz, com 61 anos, ele arranjou uma menina de 18 anos, você uma mulher que é direita, Uhum. você tem sua personalidade,
Aí para fazer besteira, entregou a Jesus Cristo. Não fiz nada, sofri, não vou dizer a você que eu não sofri, aí fui aguentando. Aí meus filhos disseram, olha, Marlene, minha mãe, deixa pra lá, porque isso aí não vai resolver nada. Olha, é o seguinte, o que a senhora quiser, a gente dá, não tem problema. Eu não quero ver a senhora nervosa, doente, entendeu? Então, é o seguinte, olha, ele não arranjou a menina, deixa pra lá. E segundo, minha filha, se essa fulana estivesse sozinha, tudo bem. Ele não estava sozinho, ele não estava com esse velho, não. Porque um velho de 70 e poucos anos, o que vai dar ela? Dinheiro. Pois é. Pois é. Gostei, Marlene, da sua participação. Muito obrigada, ligue sempre. Djalma, eu gostaria que a gente fizesse primeiro um comentário. Você quer começar por esse último ou voltar para o anterior? Vamos voltar para o anterior. Vamos. Depois a participação do nosso ouvinte, que falou antes de Marlene. Você observa o seguinte, ele demonstra que teve uma certa atitude positiva com a moça, né? Conseguiu fazê-la crescer. Sim, atitude de cuidado, de tudo. Pelo menos como ele coloca, né? Nós estamos vendo, temos que colocar isso sempre. Nós estamos vendo a parte dele, não é isso? Ok. Então, mas com isso nós estamos querendo dizer o seguinte, ele buscou fazer da parte dele. Agora, quando chegou na parte dele fazer, por algum motivo, ela competiu com ele. Me parece que houve uma competição nesse ponto. Precisava conhecer melhor, ter alguns detalhes mais. Porque ele diz assim, ela não queria que eu fizesse. Ou seja, ela não conseguia ter o mesmo desapego, a questão do mesmo quando a gente gosta do outro, a gente liberta, a gente quer o melhor pro outro. Exatamente. Então, assim, ele cuidou dela e propiciou a ela várias coisas. Lógico que ele não propiciou a ela tudo isso, não só porque ele achava bonita, queria alguma coisa, mas porque ele gostava. E quando a gente gosta e a gente ama, a gente cuida e quer ver o outro crescer. Agora, ela não teve esse mesmo... Como é que eu diria? Essa mesma compreensão. Compreensão pode ser. Ou atitude. Atitude. Você sente que ele está magoado, ele está muito ferido com isso. Muitas vezes isso acontece. O homem sai de uma relação muito ferido, né? E leva algum tempo assim para poder se refazer. O perigo, às vezes, nesse momento, é que o homem se emende uma relação na outra. É algo que eu não acredito que deva se fazer. Porque isso pode trazer problema. Você já sai de uma com um problema, não pensou muito, não raciocinou sobre o assunto, não fez uma avaliação e entra numa outra sem ter consolidado o aprendizado da relação anterior. E o segundo caso, né? Pois é, o Dilcinho está dando um pouco de microfonia. Ok. Quanto tempo temos para o intervalo? 2 minutinhos. Vamos lá, eu quero fazer um comentário em cima dessa segunda participante, de Marlene. Marlene, o que é que acontece? O homem, depois de muitos anos de casado, se separou. 49 anos. Pois é, Marlene. O que é que a gente... Assim, fica até difícil, mas alguma coisa levou ele até a se separar. Mas a gente vê, na verdade, que às vezes os homens mais velhos procuram meninas mais jovens, aquela verdade. coisa de reafirmar ainda a sua possibilidade, a sua potência sexual. Porque o homem tem essa necessidade de achar que ele só é homem enquanto ele tem a relação com o pênis dele, que o pênis ainda sobe, está ótimo para poder funcionar. Então termina com uma coisa dele provar para ele mesmo, olha, eu tô velho, eu tô assim, mas eu ainda sou homem, olha o que eu sou capaz de pegar. Mas a gente sabe muitas vezes, salvo várias raríssimas exceções, que pode acontecer de uma mulher mais jovem, ela se interessar por um homem mais velho, mas que na maioria dos casos é interesse. Agora veja por dois lados, é um duplo interesse. Ele tá ali sabendo que ela está interessada no dinheiro dele, em troca de sexo, e vice-versa. Então cada um sabe o que é que tá dando e o que é que o outro interessa. Agora, e pra quem fica que sofre com isso, ou até dizer, não vou fazer isso porque eu não vou me expor pra não mostrar ele. A gente não tem que fazer nada pra mostrar ao outro, nem pra provar nada pro outro. A gente tem que fazer algo que vai de encontro à nossa alma, de encontro aos nossos desejos e anseios. É verdade. É um momento difícil para ela, primeiro porque depois de tanto tempo e dedicação sente assim. E para ele também, não é? Porque ele também sentiu suas necessidades e buscou de alguma forma. Agora se empolgou. Será que ele vai aguentar uma menina de 18 anos durante muito tempo? Pois é. Será que ele vai conseguir com ela o que já tinha conseguido com a outra? Hoje em dia as meninas não estão mais aquelas Amélias que se esperava, não.
E se ela sentir falta, ele pode sobrar ali na curva do Pois caminho. é, gente. Daqui a pouco a gente vai para os intervalos comerciais, daqui a pouco a gente volta para discutir o tema o homem recém-separado. Como ele se comporta, o que ele quer. É seguro para nós nos envolvermos com um homem recém-separado? Fiquem com a gente, um beijo, até já. Pois é, gente, estamos voltando ao Cabeça de Homem, um programa feito com eles para elas, ou seja, homens falando de homens para mulheres. Vamos entender como esses homens pensam e como eles se comportam, para a gente saber lidar melhor com o sexo oposto. E voltando ao nosso tema, o homem recém-separado. Sim. O que esse homem quer, como ele se comporta. E para quem está pegando o programa agora, se quiser participar com a gente, tirar dúvidas, pode ligar no 71 3505 5000. 35055000 ou participar pelo metro1.com.br mandando uma mensagem para o estúdio ou aqui pelo Facebook Cabeça de Homem 1. E a gente já tem aqui uma mensagem de uma participante, está dizendo boa tarde, estou amando o programa, quero saber a opinião de vocês. Vamos lá, Didi, essa eu vou jogar para você. Quando a mulher está sofrendo de vaginismo e o companheiro não entende e para não se separar dela propõe que eu libere para transar com outras mulheres, este homem ainda ama esta mulher? Esta proposta mostra que ele está deixando de amá-la? Obrigada. Veja bem, aí existem duas condições. Ela em sofrimento, porque esse vaginismo aí cria uma situação difícil. Ela não pode transar porque ela sente dores. E ao mesmo tempo, o sexo é importante na relação. Ele pode amá-la, mas ele também vai se sentir com um problema. Porque ele vai ter as necessidades fisiológicas dele não satisfeitas, e como né? as dela também não estão satisfeitas. É um problema sério que se deve buscar tratar de todo jeito. Eu já vi alguns casos desses, e casos que foram difíceis. E o que você sugere, Didi? Que tipo de tratamento? Olha, o tratamento é realmente buscar um urologista, buscar uma Ou uma ginecologista no caso dela. Uma ginecologista no caso dela, para verificar se já existem meios, formas de se tratar e verificar também se essa vaginite não é um problema de cunho psicológico. psicológico. O que aconteceu na infância, o que ela passou. Seria bom fazer também um tratamento nessa área. Um tratamento terapêutico. É, o tratamento terapêutico. Claro que ele, sentindo necessidade, vai querer. E ele faz uma proposta a ela para que ela o libere. Aí é que está interessante na coisa. Ele não foi simplesmente fazer. Agora, eu pensei nisso, olha, gente, vamos. É verdade. Pois é, interessante. Ele teve com ela uma consideração. Ele pediu que ela o liberasse para ver o que acontece. Agora, como os dois estão no mesmo barco, eu acho que essa seria uma última saída, que eles deveriam juntos buscar resolver a situação. Eu acho também. Agora, assim, ó, a nossa sociedade, a gente não está preparada, né, para essa questão das relações e até como a gente coloca traição, etc. A maioria das pessoas, quando começa uma relação, ela começa imaginando que o outro não vai se relacionar, o outro ou a outra não vão se relacionar com outros parceiros. E uma vez uma amiga minha me contando que, enfim, no Japão, que os homens de posses, às vezes, têm a família e que tem uma amante. E ela me dizendo que, enfim, uma pessoa que ela conhecia, que era um homem, ele tinha uma amante, enfim, a esposa sabia, a esposa vivia numa cidade com as filhas e esse cara vivia em outra cidade com a amante, e que simplesmente, até pela questão da idade também, que ele era muito mais velho, um belo dia ele ficou doente. E ele ficou em cima de uma cama, mas ele compreendia que ela amava ele e ela ficou cuidando dele e ia continuar cuidando. Mas ele compreendeu que ela tinha necessidades fisiológicas, necessidades sexuais, que ele não poderia satisfazer mais. Ele liberou ela para ela ter relacionamentos sexuais com outras pessoas e o afetivo continuou com ele. Um comportamento que a gente só vê aqui, na verdade, mais com relação aos homens, mas não com relação a liberar a mulher para poder fazer isso. E eu acho que é um outro nível de compreensão, não sei se de repente porque é uma outra cultura, é você conseguir ver o lado do outro, independente do seu, e conseguir compreender que os outros também têm necessidades, que às vezes você não vai poder satisfazer e aquilo precisa de uma solução. Para o homem, normalmente isso é difícil, não é? O homem tem um sentimento de posse muito grande, como aliás a mulher também. Mas o homem, com muita dificuldade, perdoa qualquer caso de um envolvimento da mulher dele com outro. Volte aí essa parte? O homem com muita dificuldade. Com muita dificuldade, muita dificuldade, tá? Ele não sente, ele não faz isso com facilidade. A mulher, muitas vezes, aceita mais
esse fato do que o homem. Eu acho que pela questão cultural e educacional Exatamente. também, que a gente vem aí Sem enfrentando dúvida nenhuma, né? de um tempo. Gente, quem quiser participar, 3505-5000. Tira uma dúvida minha, Djalma. A gente vê que tem certos homens que eles ficam numa euforia, que eu acho que é esse estado da sensação de liberdade, né? Isso. Por aproveitar o que o homem geralmente diz, porque o homem tem que ser pegador, porque o homem tem isso, tem aquilo. E quando ele fica muito tempo num relacionamento, então quando ele sai daquele relacionamento, tem também aquele estado eufórico, oba, agora eu posso tudo, vou me lambuzar. É verdade. E tem duas formas, né? O homem também, quando está livre, aquelas mulheres que estavam no entorno dele, que o conheciam, também começam a criar fantasias com relação a ele, né? Começam a dizer, bom, ele já foi casado, ele é uma pessoa que pode realmente assumir um outro compromisso. Então vão aparecer também os desejos que estavam reprimidos, a demanda reprimida. Nesse caso, e o homem também, ele vai querer tirar o atraso, o tempo que ele estava preso, que ele tinha que dar satisfação em casa, que ele não podia passar a noite, e etc. O tempo que ele estava preso, quer dizer que Sim. casamento é prisão, então a mulher também fica presa, ou só o homem que fica preso, Djalma? Explica Não, isso mas melhor aí. Para o homem, às vezes, ele se sente preso como a mulher também. Porque o relacionamento, o casamento e o relacionamento entre duas pessoas requer renúncia de algumas coisas. Você tem que dar satisfação, Sim. você não pode fazer o que você queira. Você, se está em casa ou se está na rua, você não pode chegar tarde sem avisar. Não é? E o homem solteiro, não. Se ele estiver na rua e alguém disser, vamos para Sergipe para fazer uma farra, ele vai. Como Sem a mulher regras. também, sem regras. Sem Não é? regras. Então, a euforia vem muito disso. O indivíduo que se sentia tolhido, de alguma forma, pelas regras do relacionamento. Não é que o casamento seja uma prisão, mas, sem dúvida alguma, cria restrições no ser, no estar, no agir. Não é? E quando é que você acha que esse homem recém-separado ele está pronto para encarar um novo relacionamento? E quais são os cuidados do lado dele e do lado das mulheres que pretendem se envolver com esse homem? Precisa saber primeiro o seguinte, o que ele aprendeu com a separação. E se ele aprendeu alguma coisa. Era isso que eu ia perguntar agora. Será que aprendeu alguma se coisa? É que aprendeu. Porque numa separação não tem só um culpado. Os dois contribuíram para a separação. Sim, eu acho bom a gente não pensar nessa coisa de culpa e pensar na questão de responsabilidade. Existe uma responsabilidade entre os dois contribuíram para isso, e cada um tem de pensar onde foi que eu cometi erros, de que maneira eu cometi. Mas vamos ver, não é... Vamos ouvir a Tanael que está na linha. Boa tarde, Tanael. Boa tarde, Metrópole FM. Olá, tudo jóia? Grande prazer, viu? Igualmente. Há muito tempo eu estou tentando entrar em contato com vocês, mas hoje, graças a Deus, eu consegui. Ah, que ótimo, que ótimo. Hoje tá tranquilo. É um pequeno comentário a respeito de uma situação que eu vi anteriormente aí. Do jeito que ele teve uma relação, talvez até antecipada a ser um namoro. Eu quero só resumir dizendo que acho que essa relação do homem, ser um namoro, ser um contato de amizade, ser a construção de um afeto, eu acho que isso aí lá na frente vai dar problema. Alguém vai sofrer com isso. Então eu acho que está na hora de resgatar o homem, pelo menos um homem mais maduro, ele tentar resgatar um pouco do namoro, né? Do namoro, porque hoje vai logo para a cama. Quando você vai para a cama logo, você vai curtir o que com essa mulher? Você pode até acertar, né? Pode acertar. Mas o amor no coração de alguém não está tão disponível assim para de hora para outra, porque dormiu junto hoje, amanhã, depois vai morar junto e se criou lá. Não. Está acabando minha participação, então eu quero que vocês reflitam isso. Está na hora do homem, pelo homem mais maduro, ele refletir que ele tem que voltar a namorar de novo. Antes de dormir com a criatura, ele tem que saber até onde vai chegar aquilo. Porque quando o homem passa a dormir com aquela criatura, você passa por cima do primário, você passa por cima de todas as etapas para chegar no segundo grau, para chegar na conotação. Você entende, né? Foi ótima a sua participação. Daqui a pouco a gente vai comentar ela, que a gente vai ouvir uma anônima que está na linha 3. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Quero parabenizar vocês pelo programa, viu? E dizer que esse tema falou comigo, porque eu estou separada recentemente, quer dizer, pra mim tem um tempinho, né? Chega Sim. um ano e meio. Aham. Mas o interessante é que
Eu levei um baque, porque no momento que eu me separei, o meu casamento não estava numa fase ruim. Tá. Meu casamento ficava oscilando, altos e baixos, mas no momento da separação não foi um momento que estava ruim. E o meu esposo depois eu descobri que ele tinha dado na outra pessoa. Só que o que eu queria comentar é que para pessoas que são separadas, a gente sofre um pouco de preconceito, né? Porque as pessoas, às vezes, têm várias qualidades, já fez uma autoavaliação da sua pessoa, já ponderou que você errou, e como vocês falaram aí, né, há pouco, que a gente tem que dar um tempo pra gente refazer a nossa vida, não logo engrenar em outro relacionamento. E foi o que eu fiz, né? Procurei me autoavaliar e agora descobri assim, que tem um lado bom estar sozinha e que muitas coisas também eu tive minha parcela de culpa, que é o bom você também não culpar só o outro, mas analisar você também como pessoa, para quando você engrenar em outro relacionamento. Só que assim, o que eu quero pontuar é o preconceito mesmo, porque as pessoas, quando você fala que é separada, fica com o pé meio atrás, né? Porque, tipo, pô, ela é isso tudo porque o casamento dela não deu certo. Então, o que eu queria aqui comentar é sobre esse preconceito que eu acho que a gente sofre, assim, quando fala. E principalmente no meu caso, que eu não tive filhos e separei, e aí a pessoa pode, né, ficar assim, meio achando estranho. Pô, ela é isso tudo, legal, bacana, não acredito não, senão eu teria o marido dela. E a gente também, quando está com um homem que é separado e que a gente acha perfeito, e aí a gente pergunta, por que será que não deu certo, né? Então a gente tem essa questão também de querer entender a relação do outro e a gente fica como para trás quando se trata de um relacionamento com alguém que se separou. Não, mas não fique com o pé atrás, não. Então eu vou dizer pra você que a gente sofreu a mesma coisa, mas eu não vi isso como sofrimento, não. Melhor, a gente passou. Eu tive um primeiro relacionamento também, minha relação, enfim, eu sou super amiga do meu ex-marido, a relação da gente era ótima, mas o amor de homem para mulher acabou, e nós éramos muito jovens para continuarmos casados. E a gente se separou, ele engrenou logo em outra relação, e eu fiquei sozinha por 4 anos, quase 4 anos e pouco, tive um relacionamento muito rápido, e eu queria ficar só, porque chegava alguém e eu dizia não tô afim, não é o que eu tô querendo, não é o que eu tô esperando, então eu não vou ficar com alguém só pra dizer que eu estou com alguém. Então deixe que o preconceito fique na cabeça dos outros. E as pessoas terminavam se desconcertando com relação a mim, porque eu estava muito bem resolvida com isso, e realmente, nesse sentido e em alguns outros, a opinião dos outros não me interessa. Interessa a minha opinião, porque só eu sei o que vai na minha alma, só eu sei o que eu sinto, eu não preciso ficar com ninguém para poder as pessoas dizerem, agora tá bom, tá ruim. Porque quem tá de fora acha tudo lindo ou tudo péssimo, mas só quem sabe é quem de fato tá vivendo aquela situação. Mas vamos ouvir José, que tá na linha 3. Boa tarde, José. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo jóia. Tô amando esse programa. Minha cara. Que bom, é a primeira vez que você sintoniza com a gente? É a primeira vez. Eu sou carreteiro, eu tô longe. Que legal, que legal. Espero que essa seja a primeira de muitas e de várias. Com certeza. E diga aí, qual é a sua opinião? Minha opinião, eu vi vocês comentando aí do homem quando se separa. Sim. Aí vira a cabeça, pega vários, né? Depende. Só que no meu caso foi ao contrário. Eu tive um relacionamento de 5 anos. Sim. Vivia muito bem com ela, né? Sim. Aí eu sei que de um motivo, de uma hora para outra, ela virou a cabeça e disse que queria separar. E separamos. E ela era uma mulher tão direita, tão digna, e de uma hora para outra, ela virou a cabeça e voltou a pegar todos os meus colegas. Vixe. Eu me decepcionei, eu não acreditei em uma coisa dessa. E nem mesmo alguns vizinhos meus acreditou que ela era capaz de fazer aquilo. Mas é só que eu tenho relatar, só para desabafar mesmo. Ô, José, obrigada pela sua participação, não é fácil. Agora eu vou te dar uma dica, daqui a pouco o Djalma vai comentar, porque a gente está com outro ouvinte na linha, homônimo seu, outro xará. E, na verdade, assim, não tem nada a ver com você. É uma coisa que tem a ver com ela. E não bota muita expectativa no outro, não. Que a gente só se decepciona quando a gente acha que o outro é máximo, que o outro nunca vai fazer isso ou aquilo. E a gente tem muito um hábito, eu não sei se é só do brasileiro ou das pessoas de uma forma geral, que é achar que a pessoa ou é boazinha ou é ruinzinha. Ou é legal ou não é legal. E nós somos uma coisa e outra. Depende da situação, depende do nosso momento de vida, depende do nosso espírito. Mas vamos ouvir José Carlos, que está na linha 4. E depois a gente vai passar para Maurício Magalhães, que também já está na linha. Boa tarde, José.
José caiu? Então vamos entrar direto com Maurício Magalhães. Boa tarde, MM. Boa tarde, Bahia. Boa tarde, Maiara. Opa, aqui em São Paulo hoje tá lindo o dia, super agradável, uns 21 graus, e hoje tem a virada cultural. A cidade volta de 4 milhões de pessoas. É lindo esse movimento, todo mundo ocupando as ruas da forma mais legal possível. Temos de 6 horas da tarde de hoje até amanhã, a população da cidade aproveitando esse momento. Mas o nosso tema de hoje... O homem recém-separado. Como ele se comporta, o que ele quer? É seguro se envolver com um homem desses? Você já passou por essa experiência, fala pra gente. Eu já. Eu vejo assim, olha, o DEAF, acho que o homem separado, ele vive seguramente em 3 estágios. O eufórico, o depressivo e o bipolar, que vai ter uma depressão. Ele nunca tem um equilíbrio, por mais equilibrado que qualquer homem seja. É sempre uma fase eufórica, depressiva ou bipolar. Sim. É uma nova etapa, sem dúvida alguma, e todos os medos, uma nova equação financeira, novos amigos, porque os velhos amigos muitas vezes têm muita dúvida, especialmente na separação, de que lado fica, como abordar. É um momento muito difícil na vida de qualquer homem. Mas eu diria assim, ao mesmo tempo, em tese, eu conheço muito pouca gente que se separou e não avançou. Mesmo os que não tiveram a opção, não quiseram se separar, mas ao longo de um tempo as separações fortalecem as pessoas, os seres humanos que avançam. Quando você entende isso, que você é quase que imputado e obrigado a você se reinventar em qualquer idade. Mas no olhar feminino, eu diria que depende. Se é confiável ou não, depende do que a mulher quer. Se a mulher quer um grande companheiro, se a mulher quer uma coisa temporária para se divertir, e homem quando se separa fica automaticamente mais rico e mais inteligente, é absolutamente confiável esse tipo de programa. Mas se a mulher quer e está naquela ansiedade de ter um homem mais estabilizado, e vai pensar em casamento, não é confiável. Porque nesse primeiro momento é uma delícia, porque especialmente quando você se separa, em tese, você já tem mais experiência de vida e você já ganha melhor. E aí a gente descobre isso, descobre que você tem quase um resgate juvenil agora, com um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de grana. É uma fase muito legal da vida do homem, a fase entre 2 casamentos. Eu seguramente acho que, eu amo casar. Não sei, estou no meu segundo, espero ficar nele, mas se não, terei outros casamentos. A vida de casado é boa, né, Maurício? Eu adoro. Eu também. E essa entre safra é tão boa quanto, mais como entre safra, mas eterno. É tão boa quanto, eu não sei como é não, que eu não sou homem, eu sou mulher, como é? Quem sabe a gente se encontra um dia separado. Ô, MM, conta no ar aí, você não quer falar no ar, né? Exatamente. Eu queria que o Djalma machuquei, você machuquei. O que os nossos ouvintes disseram até aqui? Menino, tem uma variação muito grande. Tem a questão dos homens que pediram, se foi o homem que se separou ou a mulher que pediu a separação. Então, quando a mulher pede a separação, tem a questão mais do luto. Muitos homens, às vezes, ficam realmente numa tristeza, naquele marasmo. Djalma teve um amigo que, enfim, os amigos levaram que ele idolatrava a mulher, não queria saber de nada, amou a mulher, a vida inteira era fiel. A mulher pediu pra separar, porque não amava mais ele, nem ficou com ninguém. Eu sei que os homens levaram esse homem pra bagaceira depois de um tempo, ele caiu nessa vida que a mulher quis voltar e ele disse que não queria mais não. Só se fosse com todos juntos. Ela conseguiu fazer dele um infiel. Pois é. É um velho e bom ditado, né? De raposa tomando conta de galinheiro. Aí já foi, né? Olha, eu queria dizer uma coisa que eu acho muito legal. Diga. Estou acompanhado a repercussão do programa. Convido os ouvintes a multiplicarem no Facebook, nas redes sociais. Esse trabalho que Maiara está fazendo é excepcional. Na minha opinião, hoje, nesse cenário de programa de mídia, tem 2 fatos novos. Mário e a Metrópole, lá atrás, foram isso e propiciaram que hoje, por exemplo, tem 2 coisas muito legais. Um é o programa Cabeça de Homem e o outro é a revista B+. E aí eu queria, Maiara, sugerir aí para Rubem Passos e a turma da revista Cláudio Vinagre, que você tem uma revista essencialmente masculina no mundo dos negócios. Essa coluna Cabeça de Homem na B+, aí junta as 2 melhores coisas
de inteligência da Bahia nesse momento. Quem sabe, quem sabe. Vambora. Obrigada, MM. Até semana que vem. Um beijo grande. Virada cultural. Até. Até. Bom evento. Bom reggae aí. Curta por nós. Djalma, vamos lá. Vamos comentar o que os ouvintes de antes estavam falando. Aquela senhora que, na verdade, o marido, depois de 49 anos, deixou ela, tá? Por uma menina mais nova, que só eu comentei. Isso aí acontece muitas vezes porque o homem... Porque com o tempo também, a relação pode sofrer um desgaste por parte dos dois. O homem também não leva a mulher a um outro caminho e a mulher também pode começar a se desinteressar um tanto pelo casamento, quando ela cuida muito mais da casa, de outras coisas, né? E começa a achar que o homem, esse homem só pensa em sexo, essas coisas, não sei se é o caso dela, mas muitas vezes isso acontece. E o homem se sentindo assim, colocado mais de lado, ele pode começar a procurar na rua. E aí entrar numa dessa, pegar uma menina bem mais jovem, e aí ele se entusiasma, porque ele vai apresentar para os colegas, porque ele é muito macho, veja que ele ainda é aquele jovem, porque ele consegue, apesar de não ser mais. Isso pode acontecer. Agora, no outro caso que você comentou muito bem, do José, sim, que a pessoa depois se separa também, a mulher tem o direito dela também de viver como ela queira, não é verdade? Por que ela tem que ficar presa a isso? O homem cai na bagaceira e acha que a mulher não tem que cair na bagaceira. Mas realmente é muito difícil quando você conhece uma pessoa, e sobretudo quando você joga muita expectativa sobre ela. É muito difícil isso. Muito difícil você, na verdade, ver que o outro tem um outro lado que você nunca enxergou. Djalma, me diga uma coisa. Não, aqui, enfim, eu quero até antes de acabar o programa, que daqui a pouco a gente está caminhando para o final, eu quero mandar antecipadamente um beijo para Joelma, nossa telefonista, que fará aniversário na próxima terça-feira. Muita luz, saúde, amor, felicidades, alegria e abundância para você, viu? Mas voltemos. E a gente teve o caso também que a gente falou antes, de José, depois teve o outro José, que o outro José falou o quê? Já me perdi. Mas eu quero comentar antes, eu quero falar o seguinte pra você. Daquele ouvinte que falou que, enfim, que ele bancou a mulher. Sim. E a questão do sentimento dele. A gente via que ele estava, na verdade, muito triste. A gente viu que ela não conseguia vibrar como ele. E eu queria que você comentasse isso também, porque eu vou fazer uma observação com relação ao caso de um amigo parecido com isso. Mas o que é que eu quero que você comente? É a questão de a gente fazer sem estar esperando nada em troca. Exatamente. Porque ele chamou muita atenção que ele tinha feito pela família dela, tinha feito por ela, pela família dela. Em primeiro lugar, no relacionamento, há uma necessidade efetiva da pessoa fazer pelo outro. Não é favor. Sim. Não é favor eu ajudar o outro a crescer. Agora, juntamente com o crescimento, tem aquele outro nosso ouvinte que falou na necessidade do romance. Muitas vezes nós não cultivamos o romance na relação. O homem, principalmente. É aquela história de eu já consegui, agora aqui eu já estou no meu terreno, já tenho controle sobre isso. Não, senhor. Os dois têm que ficar atentos, porque geralmente as pessoas não cuidam da relação. Sim, e geralmente a mulher que usa mais roupa sensual, que se cuida de estar bonita, isso e aquilo, o homem vai se desleixando mais, achando que ele não tem que conquistar a mulher. E ele tem que conquistar constantemente, ele tem que estar sempre olhando para ela, como olhava quando era namorado, quando ele estava querendo ela. O homem tem que fazer isso. É preciso essa parte conseguir cultivar. Sem romance, nenhuma relação vai para frente. Eu quero fazer um comentário de um amigo que, enfim, ele já foi casado, ele agora está em outro relacionamento, e ele dizendo que ele fazia tudo também pela ex-mulher. E que, assim, chegou um tempo que eles decidiram se separar, e ele dizia que a sensação era que, por mais que ele fizesse, a mulher achava que era pouco. E depois até, os dois foram para terapia, e ela verbalizou em terapia que ela não sabia por quê, mas que ela tinha esse sentimento, que por mais que ele desse a ela, que ela sempre achava pouco, e era como se ele sempre devesse alguma coisa. Exatamente. Ou seja, isso aí é um problema da mulher, que foi o que eu acho que pode ter, na verdade, uma similaridade, mesmo que bem tênue, com o caso do rapaz que trouxe a menina do interior, que bancou como companheiro e que ela não celebrou ele. É sempre ele achar
que é sempre o outro achar a verdade, que venha a nós, venha a nós, venha a nós, e ao vosso reino nada. Exatamente. Bom, gente, estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu gostaria só de avisar que... dê uma entradinha no nosso Face, no Cabeça de Homem 1, porque o Antônio Pedreira, que é nosso convidado aqui de todo final de semana, quer dizer, de alguns finais de semana, que estava com a gente semana passada, vai dar um curso sobre educação de crianças, viu, pais, como educar seus filhos, e a gente tem mais informação no Cabeça de Homem 1. Obrigada, muito obrigada a todos vocês ouvintes, obrigada Carlinhos, obrigada Dilcinho, Djalma, Dante, Juju, que tá aqui hoje, minha Dinda linda. Obrigada aos meus parceiros, Alpha Graphics, Joana e Maurício Oliva, um beijo grande pra vocês. Obrigada a Humberto Filho, da Estúdio 1. E muito obrigada também a Renato Ato, da R360. Djalma, dá tchau aí pro povo. Um abraço para todos, um bom fim de semana. Para todos vocês, para o Dilson, para o Carlos, para você, Mayara, para o Dante e para a Júlia Robert. E antes de acabar o programa, Dilcinho, só mais um minutinho, eu quero mandar um beijo mais do que especial para duas pessoas. Minha tia Norma, que veio do Rio, está aqui passando alguns dias, algum tempo com a gente. E para o meu padrinho, Antônio Carlos, Tonho. Um beijo grande. Antônio Carlos do Matatu, mais conhecido como Seu Carlos. Um beijo no coração. Até sábado que vem, 3 horas. Fui!